Ah! Agora vai. Mas se você entrar aqui, ó. Boa noite! Olá, nossa. Essa é a nossa ancestral. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu vou logo deixar informado. A gente tentou lá entrar pelo Instagram do Mestre Igor e não deu, mas a gente entramos aqui. Isso aqui é um projeto, né? Ele vai falar aí pra gente, que é a Capoeira Relíquia do RN. Vamos embora, mestre. É com Vamos você. embora. Eu tenho que hoje ficar calado. Quem tem que falar é o senhor. Então, boa noite a todo mundo aí. Quem chegou, você já conhece um pouquinho dessa história. A gente está tentando registrar as memórias dos mestres, né? E não podia faltar o mestre Naran, que também tem um trabalho que é fenomenal com a capoeira. É um cara que, eu digo, ele se aquieta, mano. Toda hora ele está correndo, pilotando para o outro. Homem, se aquieta. Mas é um exemplo, uma referência para a nossa capoeira, nosso estado. Obrigado, mestre, por aceitar o convite. E vamos seguir nossa brincadeira. Queria que o senhor falasse um pouquinho quem é essa pessoa, o Júnior Aranha, de onde ele veio, a história pessoal dele. Bom, eu me chamo Antônio Lopes de Alencar Júnior, né? Sou filho de um policial militar muito rígido e de uma empregada doméstica muito séria, né? Nasci aqui em Natal mesmo. Sou aqui do Conjunto Panorama, nasci aqui, onde resido até hoje. E minha vida é capoeira, estou aí, sou funcionário público já há quase 20 anos e amo o que eu faço, minha vida, minha profissão, minha arte, meus amigos e minha família. Isso é importante, né? E me diga uma coisa, mestre, aí nessa história toda de vida do senhor, como é que a capoeira entra na sua vida? Em que período? Como é que foi essa história? Cara, eu nunca tinha visto capoeira, mas eu já fazia estrelinha, né? Que na capoeira é a U, ficava de cabeça para baixo, e aí numa noite aqui brincando no bairro mesmo, eu brincava de esconde-esconde aqui com os amigos do bairro, as amigas, todo mundo. Uma brincadeira que hoje não existe mais. E aí escutei uma batucada aqui no conselho do bairro, e aí corri para lá para ver, quando eu cheguei lá era capoeira, e eram uns caras suados, sem camisa, tinha uns instrumentos que eu nunca tinha visto, né? E o berimbau tava predominando, né? Aqueles caras jogando capoeira, eu nunca tinha visto e me conquistou. A primeira vez com capoeira que eu vi foi aqui no bairro mesmo, que na época era o Terceira Corda, Deus Amar, que é mestre Deus Amar hoje. Eu comecei capoeira com ele aqui no bairro onde eu moro, no Conselho Comunitário do Conjunto Panorama. Isso foi em que ano, mais ou menos? Você lembra? Olha, ao certo, eu não tenho como afirmar, porque na época o meu Deus Amar, ele não tinha uma carteirinha, não tinha livro de registro, mas ele me deu uma foto, que é uma foto que eu tenho na capa do meu Facebook, que é 26 de junho de 1990. Mas eu tenho recordações de coisas antigas antes dessa foto, inclusive o contra-mestre Gavião, que é tio do mestre Deus Amar, ele fala que foi em 89, mas eu só posso comprovar mesmo de 90, que foi dessa foto que eu tenho, criança tocando berimbau. É um bom tempo, né? Você tem quantos anos hoje, mestre? Hoje eu tenho 40 anos de idade, sou de 80, e desde que eu comecei capoeira, graças a Deus, eu nunca parei, e desde que eu comecei a dar aula também nunca parei. Estou ativo na capoeira desde o meu primeiro momento. Eu até digo, eu toco berimbau desde criança. É verdade. Você tem a minha idade, estamos juntos, iguais. Mas diga aí, mestre, diga uma coisa. Só que eu sou mais velho que o senhor um mês, porque eu sou de março e você é de abril, né? Sou de abril, 7 de abril. Um mês. Pronto, é um mês de diferença, mais ou menos. Mas me conta um pouquinho dos seus mestres, né? Se foi só um, se tiveram outros, como é que foi essa história aí? Então, eu comecei capoeira com o mestre Deus Amar, como eu falei no início, ele não era mestre na época, né? E aí ele ficou aqui no bairro até o início de 94. Quando foi no início de 94, ele saiu do bairro, né?
E aí eu fui ser aluno do mestre Lulinha, que na época era professor Lulinha, só passei lá 5 meses. E aí depois do mestre Lulinha eu fui ser aluno do mestre Daniel. Né? Cheguei lá no mestre Daniel no final de 94 e fiquei até 2000 com o mestre Daniel. E esses mestres tinham alguma coisa em comum entre eles na forma de ser, como capoeira, de conduzir a aula? Ou cada um tinha um jeito próprio, assim, um método próprio? Era muito diferente. A capoeira do mestre Desamar, na época ele era aluno do mestre João Capoeira, né? A gente herdou uma capoeira que vinha de Recife, uma capoeira mais, vamos dizer, malandra, mais violenta, né? Era uma capoeira mais primitiva. E quando eu fui lá para o mestre Daniel, que também não era mestre, era mestrando, já tinha uma organização, já tinha uma didática, já tinha uniforme. Quando eu comecei capoeira com o mestre Desamar, a gente usava calça de farinha, né? Aquele saco de farinha. E quando lá em Daniel já tinha calça, já tinha camiseta, todo mundo organizado, já tinha uma fila para treinar. Então, o sistema de ensino dos dois variava muito, muito mesmo. É bom que ele deu mais informação, né? Para você formar a sua forma de pensar a capoeira, né? Com certeza. Eu fiz uma salada, porque tem uma história, né? Eu fiz uma salada disso. Um pouco do mestre Deus Amar, né? Que foi minha base, onde eu carrego os ensinamentos dele até hoje, muitas coisas. Um pouco também do mestre Lulinho, foi pouco tempo, mas eu peguei alguma coisa lá. O mestre Daniel e depois o mestre Índio, que eu não fui aluno dele diretamente, mas viajei muito. Então, desses 4 caras, eu fiz uma salada das coisas boas que eles me passavam, os seus ensinamentos. Bacana. O mestre Alexandre mandou um abraço. E mestre Caio pergunta ao senhor com quem o mestre Deus Amar treinava. O mestre Deus Amar, ele aprendeu capoeira com um cara aqui de Soledade, que era o Assis Caraolho, né, que era aluno do mestre Givaldo. Foi os primeiros contatos com ele com capoeira. E depois ele foi ser aluno do mestre João Capoeira. Ele começou um trabalho lá no Jardim das Flores e conheceu o mestre João Capoeira lá e foi ser aluno do mestre João Capoeira. Então, quando ele veio aqui para o bairro, ele era aluno do mestre João Capoeira. Entendi. O mestre Caio, não, o mestre Alexandre pergunta, cadê ele falando aqui, se o senhor sabe como é que está o mestre Daniel? Olha, eu tive contato com o mestre Daniel esses dias, né? Por telefone. Ele está bem, ele tá inclusive cuidando de uma mãe, de um aluno dele, está morando lá no quilômetro 6 mesmo, mas eu estou sempre em contato com ele. Tá melhor, né? Tá caminhando. Graças a Deus, é uma pessoa, cara, muito bem. Quando ele solta aquela voz, sabe, meu Deus, arrepia todo mundo, né? Mestre, Pode falar. Pode falar. Pode falar, moço. Eu vou perguntando aqui, a gente vai. Pessoal, vocês podem perguntar, tem que perguntar dentro do momento da conversa, para não ficar distorcido. Mas, na época que o senhor começou a capoeira, em que lugar o senhor encontrava a capoeira? Em quais lugares? Você falou uns aí já, né? No começo, lá atrás. Eu comecei capoeira aqui no Panorama, né? Eu nunca tinha visto capoeira. E alguns lugares que o mestre Osamar me levou foi lá no José Soltero, ali com o mestre Caboclo, com o professor Lulinha no Santarém, e lá no final do Pajuçara, com o professor Chotocan. Isso na época, né? Que hoje são mestres de capoeira. E aí, 92 para 93, ele me levava na roda da Zumbi, que era a roda da roda de rua na época na cidade. E fui no mestre Canelão, pronto. Com o mestre Deus Amar, no meu início, os cantos que eu fui, foi esse. No Igapó, que era com o mestre Caboclo, no Santarém com o professor Lulinha, lá no Pajuçara com o mestre Chotocan, na roda de rua, que era a roda da Zumbi, e depois de uma roda dessa lá, ele me levou todos os alunos que ele levou para essa roda lá para o mestre Canelão, lá no Bom Pastor. Falar nisso, o mestre Chotocan tá aí. Seja bem-vindo, viu, mestre? O mestre Chotocan, na época, ele corria a Zona Norte todinha, o bicho fazia atletismo, ele corria a Zona Norte, onde você viu o mestre Chotocan, aqueles calçãozinhos, aquelas blusas, conjunto correndo a Zona Norte, Zona Sul, o bicho era corredor tudo. Aí depois ele teve que ir pro interior, não foi? Acho que foi mais ou menos assim a história dele. Sim.
O Como é, mestre? Rodrigo, depois ele foi pro interior, né? Shotokan, mais Shotokan. Foi a trabalho, né? Uhum. Isso aí já foi agora mesmo, acho que uns 10 anos atrás que ele foi pra lá, eu acho. O Rodrigo, seu aluno, pergunta o seguinte: qual o ano que o senhor começou a atravessar a ponte para conhecer a capoeira da Zona Sul? Não entendi, deu uma cortada. Em qual ano que o senhor começou a atravessar a ponte para conhecer a capoeira da Zona Sul? Já com o mestre Deus Amar, já me levou, né? Na década de 90, por volta de 93 para 94, já me levou na Roda da Zumbi, e depois, lá no Roda do Mestre Canelão, lá na sede dele. Mas para sair mesmo assim, para ir para os grupos e tudo, eu acredito que foi por volta de 2003. Depois de 2003 em diante, que eu comecei a caminhar. Ah, legal. Ô, Contramestre Felipe, você depois conversa com ele aí, as suas coisas. Ele começar com aquelas coisas que só vocês se entendem aí. Não me bota essa história, não. Os capoeiros Ô, meio mestre, linguajar, que só eles entendem. mestre, diga uma coisa. Quais os capoeiros que só tem como referência para sua capoeira ao longo desse tempo aí? Velho, eu tenho muitos capoeiristas como referência, né? Inclusive, meu primeiro mestre, que é o mestre Dosamar, né? O mestre Daniel, o mestre Lulinha, o mestre Índio. Os meus alunos também, para mim, são uma referência. Né? E aí tem outros mestres pelo mundo afora, que se eu vou falar aqui, mestre Luiz Medicina, mestre Museu, mestre Salário, né? Tem, você também é um cara referência, o mestre Caio que está Obrigado. aí. Então, assim, um pouco de cada um, as coisas boas de cada um para mim é referência que eu vou pegando ali e vou juntando com o meu conhecimento. Eu não me limito só àquele cara. Referência para mim é aquele cara. Não. Um pouco de cada um, das pessoas que convivem comigo, é referência para mim. O ensinamento da minha mãe que está aqui é referência para mim. É. Isso é verdade. Isso é a maior de todas. Aí. O Pode falar. mestre Tocão falou aqui que foi em 2000 que ele foi para Lages. Legal, mestre. 2000. Então já faz 20 Ah, anos. mestre Júnior Horta, boa noite para o senhor também aqui, mestre Nervoso. Agora vamos seguindo aqui o roteiro. Eu fiz um roteiro de pergunta aqui, vocês podem ir perguntando a gente, que a gente vai tentando acompanhar aqui. Mas aí eu pergunto ao senhor, mestre, na época lá no começo mesmo, os primeiros 5 anos de capoeira, talvez, quais os grupos que tinham naquele momento? E como era a relação entre esses grupos? Olha, tinha, como eu falei, né, no início, que eu acho que é Capitão de Areias, que é do Mestre Caboclo. Tinha o Solo Arte, né, que é do Mestre Lulinha. Tinha o Cordão de Ouro do Mestre Shotokan. Era o que a gente tinha mais contato aqui na Zona Norte, que o Mestre da Zama me levava, né? Deveria ter outros grupos também, mas eu não tinha contato. Depois, mas nessa época, o mestre que usava era o Mestre Caboclo, que tinha contato, o professor Lulinha e o mestre Lulinha e o mestre Shotokan, aqui na Zona Norte. E a relação entre esses grupos, como é que era? Rapaz, a gente se encontravam na roda, né? Mas, na época, a capoeira era uma capoeira mais agressiva, então a gente ia mesmo para trocar, às vezes até para se testar, né? A gente ia na academia, não tinha essa coisa de avisar, chegava de surpresa, e as rodas aconteciam, e a gente, muitas vezes, se testava com o nosso conhecimento, com agilidade, né? Mas era muito bom. A gente trocava, como dizia o final do mestre Liminha, trocava cascudo, mas não brigava. E todo mundo ficava feliz. É diferente de hoje. Se você der uma rasteira ou der um golpe mais rápido, o cara acha que é briga, né? É. O Rafael, lá de Umarizal, pergunta para o senhor como surgiu o seu apelido, Júnior Aranha. Cara, eu tive 3 apelidos, mas Júnior Aranha, que você me perguntou, na época o mestre da Zamar cobrava 3 cruzeiros e a gente não tinha condições de pagar aqui. Minha mãe fazia o maior sufoco trabalhando de doméstico para pagar a minha mensalidade. Meu pai era militar, então eu juntava resto de comida aqui no quartel e comecei a vender para alguns moradores aqui do bairro, para os cachorros, para poder pagar a minha mensalidade. Aí fui vender a dona Isaura, que era vó de Mosca, Klebe Mosca. Mosca era um aluno de Deus Amar, e ele não gostava desse apelido.
Quando eu fui apresentar o meu trabalho lá, ela levei um pacote, daqueles pacotes, esse saco de nordestão, com o resto de comida para dar pro cachorro. Ela gostou, perguntou de quem eu era filho. Eu pensei, filho de Alencar. Aí só conhece seu avô. Seu avô é Francisco Aranha. Aí ele saiu na rua gritando, Júnior Aranha, Júnior Aranha. Quando foi no outro dia de treino, falou com o mestre Osamar, e aí pegou, Júnior Aranha. Mas no mestre Lulinha eu tive um apelido, e no mestre Osamar eu tive outro. No mestre Lulinha eu tinha um apelido, e lá em mestre Daniel tinha outro. Bacana. O Rodrigo fala aqui que viu o senhor a primeira vez na Zona Sul foi no Conselho na Vila de Ponta Negra, junto com o mestre Presepado. Ele lembra o ano? Você lembra o ano aí, Rodrigo? Fala pra gente aí. Abraço, mestre Geraldo, capitão. O Gafanhoto pergunta aqui, quantos anos o senhor tem de capoeira, né? Nunca, né? Olha, a partir da minha foto, que é de 90, fez 30 anos, né? Aquela foto que tem a capa do Facebook, ela devia ser de julho de 90. Então, de lá pra cá, são 30 anos, né? Bacana. Já levou minha mocidade. Você para pra pensar no chão passa o tempo, né não? 30 anos já. Oh. Ativo, é. Tanto de prática como de aula. Eu nunca parei capoeira da prática e nunca parei, graças a Deus, e pretendo nunca parar. A capoeira, ela me deu outro rumo de vida. É verdade. Mestre, o Léo pergunta aqui, lá também de Marizal, se o senhor já levou crianças ou o seu grupo para participar dos germes algum ano? Já levei há muitos anos atrás. Eu levei, inclusive, contra o mestre Malavetaí, já competiu lá. E era muito bom, era muito bom. Acho que precisa, no meu ponto de vista, os organizadores dos germes arrumar uma ferramenta que possa envolver mais os capoeiristas para poder ser mais forte. Mas é um jogo que eu indico, é um jogo muito bom. Legal. Mestre, depois eu vou perguntar sobre a questão da formatura dele, vai ser lá na frente, tá bom? Pra gente não perder o fio da meada aqui. E como é que era a aceitação da capoeira nesse começo, pela sociedade, lá atrás? Rapaz, era difícil. Inclusive na minha casa, né? Meu pai militar não queria que a gente tivesse capoeira. Capoeira era visto como coisa de vagabundo, coisa de maconheiro, coisa de macumbeiro, né? Era muito difícil. Inclusive, às vezes a gente não ia de roupa de capoeira, e mesmo eu morando aqui no bairro, às vezes eu ia sem roupa de capoeira. A aceitação não era legal, não. Imagino. E eu, pegando esse gancho, qual era a diferença entre a capoeira que o senhor aprendeu para a capoeira de hoje? Que o senhor consegue visualizar assim? Da parte de ensinamento? Qualquer aspecto. Organiza a pergunta. A ideia é, qual a diferença entre a capoeira que o senhor aprendeu para a capoeira de hoje? A capoeira de hoje é uma capoeira mais amiga, uma capoeira mais amorosa, como dizia o mestre Pastinha, né? A capoeira, inclusive eu disse isso uma vez ao mestre Osamar, que eu respeitava ele por medo, né? Porque a forma que ele passava a capoeira pra gente era por medo, ou seja, se a gente errasse, a gente apanhava. Se fosse no banheiro sem pedir, apanhava. Se fosse beber água, aquela hierarquia que a capoeira dá, que muitas vezes a escola, nem o pai nem a mãe consegue fazer, a capoeira dá. Mas era por medo, né? Hoje a capoeira ensina de outra forma, uma forma com mais harmonia, né? Uma forma com uma didática melhor, que educa melhor. Vai se moldando, né, ao tempo, né, a capoeira, ao momento. A capoeira vai evoluindo. O capoeirista tem que evoluir, senão ele fica para trás, né? Vai chegar, eu vou perguntar, tá, o mestre capitão, como é que surgiu a ideia de fazer as rodas dos mestres? Mestre, eu posso segurar essa pergunta para lá na frente, que ele vai falar sobre os projetos dele. Tu lembra, né, mestre? Se guardar essa fala, guarda essa fala sobre isso, o pessoal quer saber. Eu vou seguindo aqui. Agora ele vai começar a falar sobre a escola dele. Aí vai chegar nessa parte que ele pode falar sobre isso, viu, mestre capitão? Então, mestre, fala como é que foi a fundação, esse processo de fundação da escola do senhor. Teve a ajuda de alguém que não está na capoeira mais, ou de outros grupos? Como é que foi essa história aí? Cara, fundar o grupo foi uma necessidade, né?
E eu era aluno do mestre Daniel, e a gente começou a ter desentendimento, ele foi enveredando por outros caminhos, e aí eu resolvi sair de lá, né? E aí encontrei com o professor Manteiga, né, que é o Leonardo Manteiga, ele também tinha saído da Fonte Nova, e eu já tinha essa ideia de criar um grupo, né? E aí a gente conversou numa roda lá do instrutor Lula, que é o contramestre Lula, e acabamos fundando um grupo, né? Que foi, no início foi muito difícil, né? A aceitação do capoeirista, inclusive na Zona Norte aqui, eu acho que eu sou o segundo ou o terceiro grupo foi fundado na época, né? E na época eu era quarto cordão, então foi muito difícil. Uma luta, inclusive ano que vem faz 20 anos de trabalho de Escola Capoeira Nova União. É isso que eu ia falar. Você era quatro cordão, mas tinha um bocado de aninho nas costas de capoeira, né? É, já tinha um tempinho já. E se lembra qual foi o ano que iniciou? Você falou 20 anos, né? Fazendo, né, agora? Foi 11 de janeiro de 2001. A fundação. Na realidade, a gente já se encontrou em alguns momentos lá na academia do professor Manteiga, mas aí já era Nova União, mas não tinha o nome do grupo. Inclusive, quem deu o nome do grupo foi o contramestre Malandreu, né? A gente vinha de uma roda lá do. Eu dava aula aqui no bairro e Manteiga dava aula em Solidade, 2, e a gente levava os alunos, ele trazia os alunos, teve uma roda lá, a gente vinha caminhando, e aí ele falou. Ele já me chamava de professor, mas eu não era professor de corda, né? Era professor que ensinava. Falou, professor, por que a gente não bota Nova União? Porque é uma união do senhor com Manteiga. Aí eu digo, aí levei a aposta para Manteiga e a gente acatou. Nova União. Legal. Aí, continuando aí dessa história do seu trabalho, mestre, onde iniciou o seu primeiro trabalho de capoeira? Foi em que ano? Onde foi? O meu primeiro trabalho que eu comecei foi onde eu iniciei a capoeira com o mestre Deus Amado, no Conselho do Bairro, do conjunto aqui onde eu moro, em 1997. 97. E dessa leva aí, quem foram os seus primeiros alunos? Você lembra? Rapaz, meus primeiros alunos foram os meninos aqui do bairro mesmo, que era Alex Espinha de Ginga, Gauene, Cinho, né? Finado Cinho, Júnior, Graziênio. Esses foram meus primeiros alunos, né? Desses aí, nenhum continua hoje mais, né? Não, nenhum continua. Desses aí, não. Então chegou bem depois do Contramestre Mala Velha, o Malandreu. Não, o Contramestre Malavé chegou logo depois, na realidade, né? Ele, o Malandreu, logo seguida. Malavé, ele é comigo desde 97. Porque, na realidade, eu dou aula antes do conselho, né? Tinha a casa aqui do meu amigo Levi, vizinho, eu já dava umas aulas de capoeira para lá, mas era uma coisa informal. E aí depois, quando eu peguei a quarta corda, o mestre Daniel, aí você pode dar aula, aí foi que eu fui pro conselho, aí viveu essa rapaziada toda, né? Entendi. Agora fala-se de uma forma geral do seu trabalho, né? O que ele tem alcançado, o que você pensa com esse trabalho e alcançar, de que forma o senhor pensa em contribuir com esse trabalho do senhor aí? Mas a gente vem trabalhando, né? No início era só eu que era educador na escola, hoje temos vários núcleos, inclusive fora do estado também, e eu acredito que a gente está no caminho certo, né? E a proposta do grupo é dar oportunidade, né? Fazer a escola como uma ferramenta de integração social. A gente prefere transformar o aluno em um bom cidadão e depois num bom capoeirista. Não primeiro um bom capoeirista, primeiro um bom cidadão, dar uma educação, dar uma base, né? Junta com o que ele aprendeu com a família dele, na escola, né? Associando os valores. Bacana. Léo, segura que eu vou perguntar isso já a ele, tá? Aí o senhor agora entra nessa deixa, que daqui a pouco já vamos mudar o tema. Fala um pouco dos seus projetos, aí aproveita que o senhor fala sobre a roda dos mestres, para o pessoal aí. Rapaz, eu comecei um projeto que eu tenho aqui no bairro, né? Há muito tempo, comecei dando aula aqui gratuito, né? Dando oportunidade. Como a capoeira me deu uma oportunidade, né? No início,
muitas pessoas que não foram para capoeira ou que foram para capoeira naquele primeiro momento, alguns estão presos, outros enveredaram por outros caminhos de vícios, né? Enquanto eles estavam em outro caminho, a capoeira estava me dando um outro rumo, né? E aí, a proposta do trabalho é dar oportunidade, né? Temos alguns projetos sendo realizados, como o Criarte, como Parceiros do Mala Véia, como a Roda da Paz, a Roda dos Mestres, né? O Treino dos Mestres, a Roda do IFRN e alguns eventos que os alunos fazem, né, nos seus núcleos, né? Bacana. Falando na Roda dos Mestres, houve 2 edições, foi, mestre? 2 anos? Nós realizamos 2 edições, inclusive você está intimado para a terceira, que é dia 30 de janeiro de 2021. Vou lá, vou isso não é um projeto de Junarã, é um projeto do Estado. Eu estou tentando fazer cada vez mais os capoeiristas, os mestres entendam. Inclusive, eu estou levando a Roda do Mestre, o Conselho dos Mestres, para a Câmara Setorial, para a gente, unidos, dar continuidade a esse projeto. Inclusive, o Estado do Ceará copiou a ideia, vai fazer essa ideia, né, vai realizar a Roda dos Mestres lá. E vamos aí para a terceira edição. O projeto nasceu do Conselho do Mestre no primeiro momento. Tinha aquelas reuniões, eu sempre fui viciado por jogar capoeira, e vi ali 20 mestres, 30 mestres nas reuniões, e poxa, velho, não tem uma roda depois dessa reunião. E aí fui amadurecendo as ideias, conversei com o mestre Irani, o mestre Irani disse que para ele não dava, porque eu pensei primeiro, vou dar essa ideia para o mestre, porque ele já era mestre, um cara referência do Estado, já tinha muitos alunos mestres, então eu achei que para ele seria mais fácil. Mas o mestre sempre viajou muito, o grupo muito grande, não deu como. Então, morreu a ideia, depois eu conversando com o mestre Caio, aí ele, poxa, velho, vamos lá, vamos fazer e tal. Eu comecei com outros mestres, e aí a primeira roda deu 62 mestres. Uma coisa que, nesses meus 30 anos, vamos dizer, de capoeira, eu nunca vi realizar 3 rodas de mestre ao mesmo tempo, os mestres se encontrando. E para mim foi muito bacana, porque tinha muitos mestres que não se conheciam, passou a se conhecer. Na segunda roda dos mestres, estavam mais unidos. Hoje eu vejo os mestres conversando, brincando, vão para os eventos. Então, aos poucos, nós vamos quebrando isso aí. E o senhor mestre está intimado, todos os mestres estão aí para participar da terceira roda dos mestres do Rio Grande do Norte. Aqui passou o mestre Paulo também, eu esqueci de falar que ele também passou aqui. Acho que aqui é o Tica, o mestre Tico também, que está aqui. Até pegando esse gancho, o Léo pergunta como o senhor vê as relações entre os grupos hoje no estado? Cara, eu acho que a capoeira eu sempre digo, a capoeira do Rio Grande do Norte é a capoeira muito amiga, né? Todo mundo vai em todo canto, nós não temos índice de ver vídeos de agressões em roda, né? Como a gente vê em outros estados. A galera tá sempre em comunhão, em várias rodas. Tem roda no Contramestre Rogério, tem roda no IEF, tem roda no Favorito em Macaíba, tem roda nessa academia, todo mundo se encontrando, o relacionamento tá bom. Eu acredito que a gente vamos avançar muito mais com essa união dos grupos. Isso que você falou é legal, sobre a Roda dos Mestres, que conseguiu aproximar quem tinha dificuldade de se encontrar, né? Isso foi bacana, isso aí. Mestre que nem se conhecia, né? Que nunca tinha visto. Então nós estamos trabalhando aí e a proposta para esse ano vem melhor aí. Verdade. Agora o senhor vai falar um pouquinho da pergunta que teve lá atrás até de uma pessoa que eu não lembro quem foi. Ele perguntava, falar um pouquinho como foi a sua formatura de mestre, como foi esse processo aí? Cara, a minha formatura de mestre foi uma surpresa, na realidade, né? Veio com a consequência do trabalho. Eu sempre digo isso, eu nunca quis ser mestre, nem ter grupo. Eu sempre quis ter um lugar para me treinar, porque eu dei aula há 10 anos num conselho comunitário e era ruim. Tudo era ruim, tudo a capoeira. Fugindo um pouco da história, a minha vontade era ter uma academia. E aí fui trabalhando, a consequência da formatura foi uma consequência do trabalho, né? Um reconhecimento. Né? Meu padrinho, o mestre Gamela, do Ceará, e aqui do nosso estado, o mestre Irani.
E assim, foi um momento, que, como dizia o mestre Pastinha, cara, quando ele foi lá conhecer o delegado para tomar conta da casa do jogo, que o delegado perguntou como era o seu nome, ele falou, eu sou Pastinha, você é o Pastinha, que é famado aqui, ele disse, cá comigo, agora eu tô no céu. Eu estava no céu naquele dia. Foi que ano, mestre? Eu só lembra? Foi em 2014. Foi até uma pergunta aí, bacana. E o que isso representa para o senhor, a questão de ser mestre? Representa uma grande responsabilidade. Não é só ter uma corda, porque uma corda de mestre você vai em qualquer loja dessa que vende lã e você faz. Agora, ser reconhecido e ter responsabilidade para usar ela e com sabedoria, tem que ter, para mim é uma grande responsabilidade. Bacana. Sandrinho, um abraço. Sandrinho é aluno do mestre, tá aí. Seja bem-vindo aí. Boa noite a você também aí. Mestre, ainda continuando no trato da conversa do mestre, né? Sim. Você acha que na nossa geração atrás, eu acho que na 90, 95, não tinha tanto mestre na capoeira aqui no estado, né? E de um tempo para cá, muita gente surgiu, claro, muitos pelo seu mérito, pela dedicação, outros talvez por alguns motivos que não me interessa nem a mim nem ao senhor, mas como é que o senhor vê essa questão hoje de uma realidade hoje que tem muitos mestres de capoeira hoje, e será se isso representa alguma coisa positiva para a capoeira ou talvez tenha seu lado negativo nessa história também? Cara, eu gosto de falar das coisas boas, né, das coisas positivas. Eu acredito que essa quantidade de mestres que estão aparecendo na capoeira é a evolução da arte, né? Capoeira ganhou o mundo, né? E assim, eu acredito que hoje tem mais mestre preparado do que antes. Porque eu vou dar uma ideia. Antigamente o cara era mestre com 8 anos de capoeira, com 10, até com 6 anos de capoeira, né? E hoje são mestres com 25 anos de arte, muitas vezes com 30 e pouco, 40 anos de idade, já são doutores, teve uma formação, tem uma educação, e antes era aquela coisa bruta, aquela coisa primitiva, né? Que não tinha tanta essa evolução de hoje. Mas que na nossa classe a gente sabe que tem, em todas as classes existem pessoas que realmente exercem a função com profissionalismo, como também não, né? Entendi. Então, o que é ser mestre para o senhor? Ser mestre, para mim, é dar oportunidade, através da arte que a gente faz desde criança, que levam a vida, né? O mestre, ele não ensina, ele transmite o que sabe. Verdade. Marcelinho, seja bem-vindo, boa noite aí. Daqui a pouco é nós, né? Como diz. E como é que o mestre. Isso aí você já falou, é redundante essa pergunta, né? Como o mestre do Naranha acha que pode continuar contribuindo com a capoeira do nosso estado? Eu acho que eu preciso estar mais junto da minha escola, mais junto dos meus amigos, né? Para poder dar continuidade aos meus projetos, às minhas ideias. Vem aí uma nova tendência pós-pandemia. A cabeça aqui é a 1000 por hora, pensando capoeira, pensando dar um aspecto melhor com a capoeira para nosso estado. Bacana, bacana. Mestre Choto Canfada, eu já tenho 36 anos de capoeira e 52 de idade. Mestre, também tem que conversar com o senhor depois, viu? Falar aqui conosco depois. Viu? Mestre, agora, história. Agora uma pergunta que eu faço, senhor, como é que o senhor enxerga, isso é uma coisa muito pessoal, né? Como é que o senhor enxerga essa relação da capoeira na sua vida pessoal? Eu acho, eu vejo a capoeira na minha vida, né, na relação, muito positiva, né? Ela me dá uma autoconfiança, né, em todos os aspectos. Eu vou falar num aspecto do meu trabalho. Eu sou agente de saúde, né, agente de endemias, e às vezes nós temos que entrar em algumas comunidades, que são comunidades, né, perigosas, né?
por altos índices de violência e tudo mais. E a capoeira, ela me dá uma segurança. Eu vou lá, sabe? Me transforma aquele jeito malandro da capoeira, converso com a rapaziada, e entro, sabe? Faço o meu trabalho. Então, assim, a capoeira, ela me dá essa vida periférica, né? Assim, não é a vida, o olhar periférico de você poder chegar em qualquer lugar. Se você está num lugar que é periférico, você entra naquele linguajar. Se você está numa universidade, você já tem que ter outro linguajar. Então a capoeira, ela me dá uma positividade. É importante, né? Quando a gente tem a capoeira para a vida da gente, aí ela realmente tem um sentido muito especial, né? Inclusive, às vezes, pronto, já teve comunidade aqui que vai fazer trabalho e o pessoal tem muita dificuldade de entrar, né? Fazer os trabalhos e tudo. E aí eu consigo fazer, e minha chefe pergunta, como é que você faz isso, sem aranda? E falei, é com a capoeira. A capoeira, quando eu chego lá, tem um capoeirista, sempre tem alguém da capoeira, e aí você vai entrando, né, velho? E a capoeira tem uma coisa muito bonita, muito mágica, que é justamente isso, né? Você chega na casa das pessoas, você já cansou de fazer, eu acho que você já cansou de passar por essa situação, Sim. né? Não conhece, a pessoa não conhece nem você como pessoalmente assim, mas traz você para dentro da casa, da casa dele, você almoça, você dorme e traz essa confiança, essa abertura, apresenta o familiar. A capoeira é uma coisa muito mágica, né, mestre? A capoeira e o berimbau levam você para tanto canto que você nem imagina. Vou dar um exemplo aqui. Se você for visitar o Mestre Zé de Baiana e você for vestido normal, é complicado você chegar lá na rua dele. Mas se você for com um birimbau na mão, você vai estar na casa dele e os caras não vão te deixar lá. A capoeira, ela vai abrindo caminho, né? É a magia da capoeira, né? Minha mãe tá ali, impressionada com minha história. Ela tá andando, mestre? Ou ela tá só de cadeira de roda? Tá andando, sim. Inclusive, graças a Deus, hoje nós estamos já trabalhando, ela tá andando no andajá, e hoje começou a andar sem o andajá. Hoje não, alguns dias, né? Você tá fazendo uns exercícios com ela, né? Vamos sim. Não deixa de fazer, não, porque se deixar, problema. Mestre, então me diga apenas em uma palavra, se vem na cabeça do senhor assim. Me diga o que é a capoeira. O senhor. Capoeira é vida. Vida. É vida. E a gente só passa por ela e ela continua. É verdade. Boa. Gostei. Mestre, diga pra gente aqui, assim, desde as nuances que abrangem a capoeira, né? A capoeira como jogo, com prática corporal, como música, como história, como educação e tantas outras. Qual dessas nuances que o senhor mais se identifica, assim, que é mais assim, poxa, eu sou forte nisso aqui, ou eu tenho uma tendência por isso aqui? Cara, eu gosto da capoeira, eu digo muito aos meus alunos que praticam um pouco de cada coisa, não se prenda só a uma coisa. A capoeira é um leque de opções e a gente não pode se prender a uma aba. Mas uma coisa que eu gosto é de aquela malandragem da capoeira ainda, sabe? De às vezes você tá num canto, chega na roda, o capoeira tá lá, você vai se esquivando para ver se ele não lhe vê, para tentar surpreender ele com a sua chegada. Então eu gosto de me prender nesse momento, daquela ginga malandra do capoeirista, do samba, sabe? Assim, aquela mandagem do samba, tudo isso. Bacana. Que é uma coisa que, no meu ponto de vista, em alguns momentos, a gente não vê mais no jogo de capoeira malandragem, sabe? De sorrir, de fazer a malandragem, que não é a malandragem da marginalidade, é a malandragem da capoeira. Tem jogo que a gente vê só a parte atlética, golpe. Você não vê a malandragem de tentar vencer o cara. Você sabe como é. Quando eu jogo com você, tem muita malandragem. É um jogo do invisível. Mas isso é legal mesmo, né? Até pegando esse gancho em cima disso, não tá nem no roteiro isso aqui, mas assim, é uma pergunta e ao mesmo tempo não é, né? Mas eu pergunto assim ao senhor, coloco isso.
quando a gente percebe que a capoeira, ela é, como posso dizer, ela é diversificada, né? Cada escola, ou até dentro da mesma escola tem várias identidades diferentes, né? E estilos da capoeira e tal, e forma de utilização da capoeira, um usa para educação, outro usa para performance, outro para reabilitar, não sei o que e tal, outro para estudo e tal, né? O senhor acha que quando a gente junta muito as referências da capoeira, a gente tende a como posso dizer, né, a palavra não seria essa, mas a gente tende a modificar muito a essência do outro. E se a gente consegue fazer isso, será se isso é bom para a capoeira ou não é? Cara, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho positivo estar junto, mas que a gente não possa, que a gente tenha base para não perder a essência, né? Pessoal. Eu gosto de transitar, eu sou uma pessoa que gosta de transitar na capoeira, gosto de estar junto. Inclusive, eu acredito que a minha capoeira melhorou muito quando eu comecei a sair, né, para buscar informação para os meus alunos, estar com as pessoas, mas aqui, minha base é essa, eu não posso perder meu valor. Eu vou lá no Mestre Igor, e aí o que for bom do Mestre Igor, eu vou pegar aqui, passar na minha esponja e vou colocar na minha bolsa da bagagem. Nós temos, na vida, nós temos uma peneira e uma bolsa. A peneira da vida e a bolsa da vida, que é quando nós carregamos nossa bagagem. Existem muitos mestres velhos com a bolsa vazia, existem muitas pessoas novas com a bolsa cheia. Então eu chego no lugar, eu pego aquilo ali, boto na minha peneirinha, peneiro, e aí o que passou, o que ficou, vai lá para a minha bolsa, que é a bolsa da minha bagagem da vida. Mas a minha bolsa é minha bolsa. Eu não posso pegar só a bolsa, eu posso pegar o que eu posso colocar dentro da minha bagagem. Então, quando eu falo na minha bolsa é minha base, a minha referência, a minha raiz, o que eu acredito. Entendi. Porque a gente, assim, se parar para pensar, se eu estiver errado, você pode me dizer, né? Ou algum dos mestres que estão aqui. Mas se tinha antes, lá atrás, no começo, assim, das referências iniciais do mestre Marco, o mestre já traz um pouco disso, né? Mas se tinha vamos dizer assim, uma capoeira muito, talvez, sem muita rigidez na forma de fazer, de organização da bateria, do traçado do jogo, né? Se joga mais joga em cima, era uma coisa mais à vontade, né? E ali se juntava e as coisas iam acontecendo, né? Mas se passou o tempo, alguns capoeiristas começaram a buscar mais informações. Essas informações, que a minha percepção é, quando a gente começa a trazer muita coisa lá de fora para dentro da nossa realidade, do nosso estado, talvez a gente comece a esquecer a nossa própria identidade e reproduz a identidade dos outros que estão lá fora. Sim. Né? E aí, essa é a minha preocupação dessa fala agora, refletir até que ponto o que eu vejo lá fora, que é a realidade cultural de um outro município, ou de um outro estado, né, de um outro país, eu consigo trazer para dentro de mim e eu apago a minha forma de fazer, que é da minha realidade cultural, né, a minha forma de fazer. O que o senhor pensa sobre isso? Cara, cada lugar tem uma realidade, né? Então, eu posso pegar o que é bom lá daquela realidade e tentar colocar aqui dentro das minhas condições, mesmo sabendo que são realidades diferentes. Se for uma coisa positiva, eu vou pegar, porque nós temos que se atenar a pegar coisas boas, né? Coisas positivas. Mas cada realidade é uma realidade. Cada estado, cada município é uma realidade. Então, às vezes dá errado porque o cara não entende isso. Vai para o Rio de Janeiro, eu vou citar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um mundo, é uma realidade. Aí quer trazer a realidade lá para cá, sem colocar na balança. Aí às vezes não dá mal, se dá mal. Boa noite, mestre Marco, tá aí. Manda um abraço pro senhor aí, mestre Marco. O Arlindo também. Eu digo isso, mestre, que, assim, eu acho que o contramestre Malaveira também vivenciou isso. Quando a gente foi à Europa, né, a gente viu uma capoeira totalmente, assim,
diferente na forma de comportamento do jogador, né? Onde eles são muito bem informados, eles buscam muita informação da capoeira. É capaz dele falar de datas, de momentos da capoeira que às vezes a gente mesmo, que por ser brasileiro, não guarde na memória, né? E a forma de jogar, sempre um jogo muito cuidadoso, né? Porque eu acho que é da cultura local deles serem pessoas que têm que se preservar para a vida dele, no trabalho, no estudo, que seja. Até, no entanto, quando eu cheguei lá, poxa, antes de começar o evento, o aulão, os caras estavam fazendo, sentados, isolados, em grupos, pequenos grupos, alongando, fazendo umas técnicas de fisioterapia para preparar o corpo, uma coisa totalmente que eu nunca vi aqui no Brasil. Capoeira chega do jeito que tá, chega e joga, né? Então, assim, eu tô falando tudo isso porque uma cultura de um local que ele passa a ditar um comportamento naquela forma de fazer a capoeira daquela realidade, né? Sim. É como se eu trouxesse para cá, não sei, diga aí uma capoeira que o senhor acha que é mais dura, mas de um estado ou de um lugar que o senhor acha assim. A capoeira de Recife, a capoeira dura. Pronto. Eu trazer para cá uma capoeira de Recife para poder conviver com a gente que tem uma harmonia. A gente tem um limite. A gente sabe se respeitar, porque a gente sabe, até aqui eu posso ir, daqui para cá não é legal, porque não é comum na nossa realidade. Não é bem assim? Mas aí entra o que eu te falei anteriormente. Você falou da Europa, que viu muitas coisas lá, que não é da nossa cultura. Mas se é positivo para você, vamos dizer o seguinte, se alongar, fazer alguma coisa que contribua na sua vida, né? Ter mais cuidado com a integridade física, isso aí eu posso trazer para cá e tentar colocar no meu trabalho, tentar germinar ali através dos meus amigos que são de outros grupos, e aí ele vai amadurecendo na ideia dele, já começa a fazer no grupo dele, e aí daqui a pouco já temos uma harmonia de uma coisa que veio de fora, mas que é uma coisa positiva. Já uma coisa, vamos dizer, uma roda de rua, vamos dar um exemplo, a roda do IF. Se a roda do IF toda sexta-feira tivesse um índice de todo mundo ir para o hospital, de nego com o braço quebrado, porque em outro estado possa ser que seja assim, não tinha harmonia, não acontecia. Mas aí a ideia é o quê? Vamos lá, vamos receber todo mundo, joga todo mundo, é uma criança, é uma mulher. Então isso tem que ser visto dos dois lados, o que é positivo e o que é negativo. A gente tem que pegar para a gente o que é positivo. Para mim, no meu ponto de vista, o que for positivo, que agrega no meu trabalho, que vai evoluir, vai crescer, que vai melhorar o aspecto, que vai ter uma boa comunhão dentro do trabalho, aí eu vou pegando e vou colocando. Aí nós vamos trabalhando, e aí vai aparecendo outras oportunidades em cima disso, né? Entendi. Até fugir um pouco do roteiro aqui, mas isso é uma preocupação assim que eu tenho no aspecto de que a gente tem que preservar a nossa identidade, né? Sim. A nossa capoeira sempre foi uma capoeira muito bem jogada. Eu digo porque, assim, pelo relato do meu mestre, quando ele fala que pegava, na época do Jebs, que deu surgimento aos jogos escolares aqui, ele pegava alunos de várias escolas, de Canelão, de todo mundo, e dava uns ajustes no pessoal e levava para jogar capoeira lá. E o pessoal sempre teve um jogo muito leve, firme, né? E sem perder a classe da capoeira. E isso deu um destaque, porque isso é uma coisa nossa, não foi o mestre Marco que ensinou aos alunos do mestre, não, mas é porque é uma coisa nossa, do nosso estado, essa forma de fazer a capoeira, né? E assim, aí quando eu venho trazendo para cá uma coisa muito que não é nossa, aí eu vou devagarzinho tirando, talvez venha tirar um pouquinho dessa coisa que é nossa. Um exemplo talvez, quem gosta muito de cantar, né, a forma de cantar. Você acha que você já percebe que, por exemplo, os meninos do Cordão de Ouro, os alunos do mestre Irani, que gostam muito de cantar, o Formiga, o Pitoco, né, o Camelo, eles têm uma pegada na cantoria deles que é muito própria nossa, do Nordeste, o sotaque, a forma, entendeu? Eles não cantam muito um estilo, talvez, do Sul, o Abadá, Capoeira Brasil. Eles têm uma coisa, o sotaque nordestino, o fraseado nordestino,
Entende? Então é isso que eu me preocupo, que a gente tem que ter cuidado para não perder com essas trocas. A gente não pode perder nossas origens, né? Mas vamos embora. A gente tem aqui 10 minutos, mestre, para terminar essa brincadeira aqui, mas eu vou seguindo aqui. Como é que o senhor vê a influência da globalização na capoeira? Os aspectos positivos, negativos? Chegou com tudo agora isso, né? Eu acho tem os dois lados, como você falou. Tem o positivo e tem o negativo. O positivo é que nós estamos aqui hoje, né? Falando um pouco da minha história, para pessoas que nunca me viram pessoalmente, né? Que vão passar a me conhecer um pouco da minha história. E negativo, tem vários pontos positivos. Vou falar falei um positivo, né? Hoje é mais acessível, né? Um livro, uma música, um vídeo do mestre antigo, você poder ver uma imagem do mestre antigo. E pelo lado negativo, já aconteceu e acontece. O aluno, às vezes, ele tem um mestre, vou dar um exemplo. Tem um mestre, e aí ele pesquisa a sequência do mestre Bimba na internet e vai perguntar para o mestre. Que era para ser o contrário, ele era para perguntar ao mestre dele. Mas não, ele vai na internet e aí, mestre, essa sequência que o senhor está passando aí, eu vi na internet que era assim, mas é assim. Quer dizer, ele não aprendeu primeiro com o mestre dele. Ele foi primeiro pesquisar na internet para depois perguntar o educador, né? Que às vezes frisa muito a palavra mestre, mas o educador, ele vai na internet e aí depois pergunta ao professor. E aí lá tem muita coisa, né? Tem muitas coisas boas. A gente temos que fazer aquela coisa, a peneirinha, olhar a internet. Eu gosto muito de fazer minhas pesquisas. Digo muito para os meus alunos, para os meus amigos, não passe o dia no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Sai do Instagram, vai para o Facebook. Sai do Facebook, procure ler. Tem muitos vídeos de documentário no YouTube. Fique lá ouvindo os mestres. Não fique só assistindo roda de capoeira, não. Veja o que os mestres estão falando, sabe? Lá tem muitos vídeos dos mestres antigos de capoeira falando um pouco da vida dele. É coisa que a gente não vai ver em roda de capoeira. E ali vai dando uma essência para você como capoeirista. Então tem o positivo e tem o negativo. Nós temos que ter cuidado para não pegar tudo, né? E quando pegar alguma coisa assim, tiver alguma dúvida, conversar com o seu educador, conversar com outra pessoa também que é experiente na área, muito importante. E na verdade, mestre, o que eu penso sobre isso rapidamente, o processo de ensino vem mudando, né? Antigamente, as pessoas não tinham acesso à informação, né? Para poder dialogar. Hoje as pessoas têm a informação prévia para levar, no caso da escola, vamos levar para a escola formal. O professor ele não é mais a pessoa que centraliza o conhecimento, ele é apenas o mediador que dialoga aquele conhecimento. E isso também acontece na capoeira, né? Como você falou, já chega com a informação e quer saber, mestre, por que isso, por que aquilo outro? Porque eu fiz daquele jeito, o mestre Bimba tem esse toque, não sei o que lá. Então é um outro processo didático de ensino da capoeira, né? Sim. Mas, mestre, nosso horário está correndo aqui. Eu queria que o senhor falasse rapidinho assim, um pouquinho sobre o que o senhor pensa da profissionalização da capoeira e o que o senhor vê, e quais as perspectivas do futuro da capoeira do nosso estado, o que o senhor pensa? Cara, eu queria ver, né, nós capoeiristas ser reconhecido profissionalmente, né, porque nós já exercemos essa função desde muito tempo. Eu queria muito ver isso, né, ver meus companheiros sendo remunerados através da capoeira. É um processo, talvez conseguimos ou não, né? Tem muitas pessoas que conseguem viver de capoeira e outros só conseguem viver na capoeira, né? Uns conseguem sobreviver e outros viver de capoeira. Mas eu gostaria muito de ver a capoeira como profissão legalizada, de a gente poder ter oportunidade nas escolas cada vez mais, não só como projeto, mas como professores de capoeira, como professor de sala de aula, né? Muitas vezes a gente ensina muito mais do que sala de aula. E o futuro da capoeira do Rio Grande do Norte, nós continuarmos assim, unidos, né? Trocando nossas indiferenças, né? Conversando, se entendendo, colocando os pontos ali. Eu acredito que nós temos só a evoluir, como estamos evoluindo a cada dia, né? Os eventos, os grandes eventos,
as rodas, conselho de mestre, cama setorial, está tudo acontecendo aí. Eu acredito que se continuar nesse processo, a gente só tem a crescer. Verdade. Porque se todo mundo fosse igual, não precisava do outro, né? Exatamente. Né? Mestre, agradeço o senhor de coração. Eu sei que 1 hora é muito pouco, a gente tem que parar para fazer mais vezes aqui, de falar, uma marcar uma outra, para a gente falar de coisas de capoeira, o que a gente pensa sobre a capoeira.